Salmos. Salmo 34, o versículo de número 7. Aleluia. Hoje eu quero ministrar uma palavra a respeito das batalhas que nós passamos ou vivemos todos os dias. Hoje não seria eu para ministrar, seria a pastora Marinês, mas ela está indisposta. Então, ela até a tarde era ela. Mas aí ela não conseguiu, porque ela está com um pouco de dor de estômago, porque ela pegou uma virose. Mas eu tenho orado nesses dias, e no domingo eu ministrei a respeito do porquê sofremos. E às vezes a gente ouve muitas pessoas dizendo o porquê do sofrimento, né? Eu creio que domingo a gente consegue falar 10% de tudo aquilo que a gente precisa entender. E esses dias eu estava ouvindo uma mensagem que eu mesmo ministrei, e eu estava sendo ministrado por uma mensagem que eu não gosto de assistir, né? Mas foi um pedacinho que eu cortei, e aí eu tinha colocado não sei se foi no Facebook, onde eu coloquei essa mensagem, e eu estava ouvindo isso. E aí eu estava buscando entender de Deus algumas coisas. E nós vemos muitas pessoas passando por luta. Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí: você passa por muita luta, irmão? Diga para ele assim: glória a Deus, está vivo. Quem não passa por luta é porque está morto. Morto já combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. Todos os demais passam por lutas. Sempre que eu ministro em um velório, eu sempre digo isso, que se tem algum vencedor dentro daquela sala de um velório, é o morto. Porque nós lutamos contra a morte todos os dias. E aquele que morreu no Senhor venceu, porque está na glória com o Pai. Agora, se você está vivo, não tem como você dizer que não passa por luta. Em alguma área da sua vida você enfrenta uma batalha. Em alguma área da sua vida você enfrenta momentos de dificuldade. Em algum momento ou alguma área da sua vida você pensa em desistir de algumas coisas, achando que não vai conseguir vencer. E eu sei que isso não é só comigo, acontece com você também. Que tem momentos que eu falo: eu não vou. Eu acho que eu não vou conseguir. E aí às vezes a minha esposa, às vezes alguém diz para mim: vai, não temas, vai, principalmente comigo é enchente. Detesto enchente. Então quando está chovendo muito, eu vejo aquelas poças, eu fico: não vou. Aí minha esposa: vai, um monte de carro indo. Eu falo: não vou. O motor do meu carro é baixo, vai parar. Ela fala: vai. Fala: Marinês, sempre sobra pro homem se o carro parar no meio d'água, né? A mulher vai ficar lá dentro e o homem sai empurrando o carro. Eu falei: não vou. Ela fica: vai. Aí eu vou e passa. Ela fala: tá vendo? Fácil. E não é só nisso, isso é só um exemplo. Mas quantas áreas da minha vida que eu falar: não vou, não dá mais, já deu, chega. E ela fala: não, vamos que vai dar. Ou vice-versa. Quantas pessoas chegam para mim todos os dias e dizem: pastor, eu estou pensando em desistir disso, desistir daquilo. E às vezes eu falo para ele: não, vai que dá. Por quê? Batalhas e lutas nós enfrentamos todos os dias. Se nós formos parar diante de alguma luta ou de alguma batalha, nós paramos de viver. Sim ou não? Já é uma batalha, principalmente para a mulher, qual é a roupa que vai vestir no dia, não é? Amanhã eu vou pregar numa outra igreja, eu já sei que roupa que eu vou amanhã. A minha esposa não, ela deixa para arrumar a roupa na hora de ir. Eu falo: mas tá marcado para uma festa há um mês. Mas eu estava pensando. Então todos nós, das menores às maiores, nós enfrentamos batalhas todos os dias. E nós precisamos dizer para nós mesmos: nós somos capazes de enfrentar as batalhas da nossa vida. Amém? Porque se Deus colocou uma batalha diante de você, Ele sabe que você é capaz de enfrentá-la e de superá-la. Se Deus colocou Golias na frente de Davi, é porque Ele viu em Davi uma capacidade de vencer Golias. Se Deus colocou leões dentro de uma jaula com Daniel, era porque Deus sabia que Daniel tinha estrutura para estar naquele lugar e que Daniel sairia dali vencedor.
Se Deus colocou Ananias, Misael e Azarias dentro de uma fornalha de fogo ardente, era porque Deus sabia que eles suportariam aquele fogo e que eles sairiam dali glorificando a Deus. Se Deus colocou uma cruz para Jesus, é porque Ele sabia que Jesus era capaz de enfrentar aquela situação e sair dali glorificando o Pai. Então, se Deus permite que algumas batalhas atravesse o nosso caminho no dia, é porque Ele sabe que nós somos capazes de realizar aquilo. Então diga assim: eu posso. Mas nós precisamos identificar quais são as nossas batalhas e quais são as batalhas que Deus luta por nós. Porque tem lutas que nós temos que lutar e tem lutas que Deus luta por nós. Eu sempre digo que tem pessoa que ela é preguiçosa. Ela usa o texto de Lucas 1,37 para dizer assim: para Deus não há impossíveis. E aí ele começa a realizar algo, ele não consegue, ele já determina que aquilo é impossível. E ele fala: bom Deus, isso é impossível, isso é para o Senhor. E aí Deus fala: mas só tentou uma vez. Ah, mas é muito difícil. Não dá? Isso aqui é para o Senhor, isso aqui é impossível. E Deus só julga algo impossível quando realmente é impossível. E aí então, quando torna-se impossível, Ele diz: então agora eu entro em ação. Então agora eu é quem vou pelejar as suas pelejas, as suas batalhas. Sou eu quem vou lutar por você. Mas tem lutas que somos nós que temos que lutar. Não adianta a gente ficar orando: ai Deus faz, ah Deus dá. Deus vai falar: não, isso é com você. Você precisa trabalhar, você precisa correr atrás, você precisa fazer. E crente ama correr atrás de prejuízo, né? Você fala: irmão, como é que tá? Correndo atrás de prejuízo. E aí, irmão, como é que tá? Correndo atrás de prejuízo. Então para de correr atrás de prejuízo. Fica parado, que a Bíblia diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aleluia. Então é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. É isso que Deus colocou no meu coração para falarmos. Quais são as nossas batalhas e quais são as batalhas de Deus. Assim como nós precisamos parar para pensar por que sofremos. Sofremos porque nos metemos em problemas, sofremos porque o diabo armou cilada, ou sofremos porque Deus está permitindo algumas situações. Então tem momentos da nossa vida que a gente precisa parar, respirar, analisar, orar, buscar uma direção e então entender o propósito daquilo. Então tem pessoas que estão lutando coisas que era para Deus estar fazendo. Agora tem gente que está entregando para Deus aquilo que era para eles estar fazendo. Salmo 34, versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Diga isso comigo: o anjo do Senhor está acampado ao meu lado, desde que haja temor. Porque a Bíblia ela é bem clara, e aqui o salmista, o Davi, ele está falando muito a respeito do temor ao Senhor. E ele diz assim, o versículo 6: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado o homem que busca refúgio em Deus. Bem-aventurado é o homem que reconhece que Deus é aquele que está zelando por ele, e que está guardando ele, e que está cuidando dele. Bem-aventurado, feliz é este homem. E aí nós ouvimos muitas pessoas dizer a respeito dos anjos do Senhor se acampar ao redor. O anjo do Senhor está acampado ao meu redor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa sim ao redor daqueles que têm uma vida rendida aos pés do Senhor, que têm um coração temeroso ao propósito de Deus. Então tem batalhas que são nossas, tem coisas que nós temos que lutar, mas tem lutas que são de Deus. Abra sua Bíblia comigo agora em Êxodo capítulo 14. Deus havia tirado o povo de Israel do Egito. Deus havia tirado Israel da tirania de Faraó. Deus havia tirado Israel debaixo de um jugo de escravidão.
Deus estava levando Israel e o seu povo para um tempo de milagre. E aí, talvez você já conheça toda essa passagem, já conheça todo esse texto, mas a Bíblia diz que Deus tirou, depois de 10 pragas, Deus tirou o povo de Israel do Egito, levou por um caminho, e aí Faraó veio correndo atrás. Enquanto o povo de Israel corria, Faraó com seus cavalos e cavaleiros vinham correndo atrás. E aí eles chegam num beco sem saída, chegam num lugar que não tem para onde ir. É mais ou menos, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Não tem o que fazer. Para onde eu vou? Para a direita o povo de Faraó está vindo, esquerda está vindo, atrás está vindo, na frente é o mar. E aí Moisés, como líder, Moisés ele precisa rapidamente buscar uma direção de Deus. E naquela hora, nesse beco sem saída, só podia ser Deus agindo, porque não tinha para onde eles irem. A não ser que Deus os tornasse todos invisíveis, não tinha para onde eles irem. Só que o problema é que daí eles começam a clamar, e o clamor é um clamor errado que chega a Deus. É um lashon hará, é uma murmuração diante de Deus. E a murmuração são flechas que nós atiramos contra Deus, que caem em nós mesmos. Não adianta nós murmurarmos contra Deus, porque nós nunca vamos atingir a Deus. A flecha da murmuração você pode atirar o mais forte, o mais alto que for, ela vai chegar a uma certa altura, ela não vai chegar em Deus, ela vai voltar e ela vai cair. Então o povo começou a reclamar: poxa vida, Deus nos tirou. E depois, ao longo de toda a trajetória, você vê que o povo de Israel murmurou, reclamou. As cebolas do Egito eram boas, as picanhas do Egito eram bons, os alhos do Egito eram bons. Lá no Egito a gente comia carne. E aqui o povo começou então a reclamar: pronto, vamos morrer. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13 diz assim, 14:13: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós o quê? Diga para você mesmo: calareis. Tem hora que nós precisamos do zíper espiritual. Tem hora que nós nos vemos num beco sem saída, numa situação da qual nós não enxergamos saída nenhuma, e começamos a reclamar de tudo. Começamos a murmurar contra a liderança, começamos a murmurar contra o governo, começamos a murmurar contra os pais, contra as mães, contra a esposa, contra o esposo. Esse dia eu estava conversando com um casal que tudo é culpa da esposa, do esposo, tudo. O chinês lá, o coreano lá, ele vai lançar uma bomba, a culpa é do esposo dela. Tudo é culpa do cara. Aí eu e minha esposa meditando sobre isso, falou: mas será que o erro dentro de um lar não se dá por um, se dá pelos dois? Se um é cabeçudo, o outro é omisso. Sim ou não? Dificilmente um erro dentro da minha casa se dá por uma parte só. Normalmente, se vem um erro dentro do meu lar, se dá pelos dois. Por quê? Um fez errado e o outro não falou nada. Normalmente. Então eles estavam reclamando e jogando a culpa. Isso é transferência de responsabilidade. Porque nós, no momento que nós vemos algumas batalhas da qual nós temos medo de enfrentar, nós buscamos culpados pela luta que estamos passando, quando na verdade às vezes Deus está falando assim: olha, isso está acontecendo para que você possa desfrutar de um grande livramento. E aí Moisés, o povo estava reclamando, o povo estava murmurando. Moisés fala assim: não temas. Olha o que ele diz aí. Moisés respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos. Diga assim comigo: aquietai-vos. Irmão, e como é difícil aquietar na hora que você vê que está no beco sem saída, né? Entenda uma coisa: ficar na inércia é uma coisa. Não sei o que fazer, então o que você vai fazer? Nada. Não é esse aquietar do relaxo, do desânimo. Mas ele fala: aquietar, fica quieto. Para de reclamar, para de murmurar, para de praguejar. Espera. E ele diz assim: aquietai-vos e veja o livramento.
Porque quem não consegue ficar quieto não consegue enxergar livramento. Pessoas que reclamam muito, que falam muito, que murmuram muito, elas não conseguem enxergar os livramentos que Deus dá. Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Então Moisés falou para o povo assim: olha, para de falar, para de reclamar. Porque clama, fica quieto, para de reclamar. Porque esta peleja, esta batalha não é sua. Quando você está numa situação que é impossível, então começa o agir de Deus. Mas para que você possa ver o agir de Deus, você precisa se aquietar, para que você desfrute do grande livramento de Deus. Sabe, irmão, quando eu sofri o acidente de moto, eu já falei muitas vezes sobre esse acidente, né? Mas eu falo ele fragmentado. Mas quando eu sofri o acidente de moto, quando eu estava indo para o hospital, eu fiquei reclamando. Falei: poxa Deus, como assim o Senhor permite que eu bata a moto? Como assim o Senhor permite que eu chegue a ponto de quase morrer? Como assim o Senhor não me livrou? Como assim o Senhor não estava comigo? Eu até ia à igreja de vez em quando. Fumava, mas ia. Bebia, dá uma 51, mas ia. Falei: poxa Deus, eu estava aí começando a engrenar na igreja, e o Senhor permite que eu bata a moto. E aí eu fui colocado numa sala, com a minha mão pendurada, amarrada no teto assim, porque estava com fratura exposta na mão. E aí penduraram numa tipóia no teto, e saiu todo mundo da sala naquela hora. E entrou uma senhora baixinha, moreninha, de coquinho, parou bem assim, estava de capacete. Falei: tava de capacete. Que livramento, hein? Olha, o Senhor te livrou. E ela saiu, não falou mais nada. Ela entrou por uma porta dessa sala, falou: que livramento. E aí naquela hora eu parei de murmurar, eu parei de reclamar, e eu comecei a agradecer a Deus. Falei: Deus, era para eu estar morto, obrigado pelo grande livramento. O Senhor não me abandonou, o Senhor me livrou. E aí eu tirei a mão da tipóia e saí correndo, porque eu queria continuar ouvindo aquela senhora. E ela desapareceu em fração de segundos. E tinha um casal sentado do lado da porta de fora, do lado de fora na porta, assim, no corredor. E eu falei: você viu a senhora que saiu daqui? Para onde que ela foi? Eles falaram: não tinha senhora nenhuma que saiu daí. Eu falei: como não? Uma baixinha, moreninha, de coquinho? Não tinha mulher nenhuma. Bom, pelo menos a gente não viu mulher nenhuma sair daí. Então eu creio que foi um anjo de Deus que entrou naquele lugar e falou assim: para de reclamar, fica quieto e comece a entender que Deus não te abandonou, que Deus te livrou. E aí eu comecei a analisar os fatos atrás de mim, atrás da moto. A hora que eu estava caído na estrada, na rodovia em Tibiriçá, estava vindo um caminhão de areia, numa descida. E ele conseguiu frear 50 metros antes de me pegar, de passar por cima de mim. O carro que estava vindo de frente comigo era um carro de polícia, da polícia rodoviária, que na hora do acidente, o carro da polícia rodoviária na hora interditou toda a pista e parou o trânsito. Na hora, o próprio carro da polícia não tinha a eficiência do Araújo nas estradas, né? E lá em 99, o socorrista, né? Quem não sabe, Araújo socorrista, mas não tinha a eficiência do Araújo. Então o policial rodoviário falou assim: nós estamos esperando a ambulância, vai demorar demais para chegar, então vamos no carro. Fui no carro da polícia rodoviária para o hospital. E aí depois que a hora que eu aquietei o meu coração, depois dessa palavra dela, que eu disse: Senhor, obrigado pelo grande livramento que o Senhor me deu. Quem fala muito não vê livramento. Quem fala demais, quem murmura demais, quem reclama demais, quem chora demais, não consegue perceber os grandes livramentos que Deus dá diariamente. Então Moisés disse assim: olha, esta luta não é sua, essa batalha é de Deus. Fica quieto, para de reclamar, para de murmurar, e você vai ver o grande livramento que Deus vai dar. Tem situações que Deus permite, que não é para a morte, é para livrar. E aí ele diz aqui assim: vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Ou seja, se você perceber o grande livramento que Deus está te dando, você nunca mais vai passar por isso.
Sabe por que tem pessoas que parece que tem as mesmas batalhas todo dia? Você encontra com o irmão e a irmã, a peleja, rapaz, maluco, matando um gigante por dia, matando um leão por dia, terrível, problema. Tem pessoa que parece que só vive no problema, né? Que dá até dó. Oh céus, oh vida, né? Então, pessoa que você fala assim, nossa irmão, acho que eu não sou crente não, cara. Porque você é crente, vive na luta. Mas sabe por quê? Porque quem não fica quieto e não observa os livramentos de Deus, volta a incorrer nos mesmos erros e volta a andar pelos mesmos caminhos. Moisés disse assim, olha, se vocês ficarem quietos e prestarem a atenção no grande livramento que Deus está dando a vocês, vocês nunca mais voltarão a ver os egípcios. Vai encontrar filisteus, amalequitas e todos os itas da vida, mas os egípcios não. Nós precisamos nos apropriar das palavras que são liberadas sobre nós. Às vezes nós não damos atenção a palavras proféticas que são liberadas sobre a nossa vida. E uma vez eu falei aqui sobre isso, nós pegamos palavras proféticas e guardamos no cabide do guarda-roupa da profecia. Quem aqui já recebeu uma palavra profética? Levanta a mão, levanta a mão. Alguém chegou para você e falou assim, olha irmão, você não vai passar mais por essa luta. Você falou, amém, amém, amém. Tá bom, não é você que está passando, é fácil falar, né? Pimenta no olho do outro é refresco, né? E aí nós pegamos aquela palavra que Deus liberou e nós desprezamos. Moisés ele fala assim, olha, presta atenção, porque tem coisa que está acontecendo na sua vida hoje, que é livramento. Tem coisa que está acontecendo na sua vida hoje, que é livramento. Tem pessoas que saem da nossa vida que é livramento. Tem empregos que saem da nossa vida que é livramento. Tem coisas que saem, que Deus permite que nós percamos, e não é perda, é livramento. Mas nós ficamos o resto da vida, como era bom. E aí pegamos o tamborzinho, que nem aquele cara da Praça é Nossa. É Praça é Nossa, alguém fica lá, tempo bom, tum, 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 não volta mais. Tá cheio de crente assim dentro da igreja. Aquele tempo que era bom, bom é o tempo que você está vivendo hoje. Desfrute, irmão, do tempo que você está vivendo hoje, porque ele é único, não volta mais. E às vezes nós desprezamos o tempo que nós estamos vivendo e estamos lutando lutas que era para Deus estar lutando por nós. Deus fala assim, olha, fica quieto, eu quero pelejar por você, mas você fala tanto que eu não consigo. Não estou falando para você, eu estou falando que Deus, o que Moisés falou para o povo, amém? Moisés falou isso para o povo, fica quieto. Deus quer fazer a gente voar, sobrevoar, desaparecer, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai lutar por nós, apenas pegue e entregue na mão dEle. Você já viveu alguma situação na sua vida que você não sabia o que fazer? Tipo, o beco sem saída? E às vezes nós estamos lá no beco sem saída, estamos querendo aprender a voar. Se o povo de Israel tivesse mergulhado no mar, teriam morrido afogados. Moisés fala assim, para. Veja o grande livramento que Deus vai dar para vocês hoje. De que forma virá, de que maneira virá, não sei, mas vai vir. Você crê nisso? Eu gosto muito de contar as coisas a partir da minha vida. Quando a pastora ela teve o câncer, era um câncer muito agressivo, era um câncer invasivo, muito forte. A verdade era um câncer fatal, se não fosse tratado com rapidez. E aí uma mulher uma vez estava orando e a cirurgia já havia sido marcada, que nós já contamos essa história um monte de vezes. Mas aí amém, a cirurgia estava marcada, no dia da cirurgia chega uma irmã e diz assim para mim, pastor Alexandre, eu tô orando para que o carro do médico quebre. Tá amarrado isso aí, irmã. Para vocês verem, ela não precisa passar por cirurgia, é falta de fé. Tá amarrado. Tá queimado, fulminado, exterminado, repreendido em nome de Jesus.
ela já estava internada. Ela estava no preparatório para a cirurgia. Irmã, se ela não tiver que ser operada, o médico vai chegar na mesa de cirurgia, vai abrir, vai dizer assim: não precisa operar, volta para o quarto. Mas se for necessário passar pela cirurgia para ser curada, que passe pela cirurgia e seja curada. E naquela hora eu quebrei todas aquelas palavras. E ela foi na mesa de cirurgia. Uma cirurgia de 8 horas durou 5 horas. Fez todos os exames. E aí vocês já sabem da história. Dos 18 negocinhos que tiraram lá do útero lá, nenhum estava contaminado. Nunca precisou fazer quimioterapia, radioterapia, nada, já está há 7 anos curada. Mas sabe por quê? Porque um dia, uma semana antes da cirurgia, ou um mês antes, um pastor nos encontrou no encontro de casais, e ele disse assim para nós, assim, ó: Deus manda dizer que deste mal você nunca mais sofrerá. Não sabe quando você pega uma palavra e fala: essa é o que Moisés falou para os egípcios, para Israel: os egípcios vocês nunca mais verão. Irmão, quando nós nos aquietamos e deixamos Deus pelejar, nós nunca mais sofremos aquele mal. Você crê nisso? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel no capítulo 5. Então nós precisamos identificar quais são as nossas batalhas e quais são as batalhas que Deus vai pelejar por nós. As batalhas que Deus vai pelejar por nós são as batalhas que nós não temos mais o que fazer. Não que nós denominamos impossível, mas que Ele libera a palavra: ó, pode deixar, porque a partir de agora é comigo. Só que quando Deus peleja uma luta por nós, é no tempo dEle, do jeito dEle, da maneira dEle. Então diga para você mesmo: descansa, meu filho. Deixa que Deus está trabalhando. Se você está passando por uma luta nessa noite que você denomina impossível, eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ficará quietinho para ver o grande livramento que Deus vai dar. Você crê nisso, irmão? Ó, pula lá e pega e fala: é meu. Pula. Quem já correu atrás de pipa? Já correu atrás de pipa? Já. Eu saio correndo que você não vê nem carro, né? Você passa até por cima dos carros. E a pipa é de quem? De quem pular mais alto, de quem for mais esperto, de quem for mais ágil. Aí, irmão, tá liberando essa palavra. Amém. Não vai pegar a pipa, deixa cair no colo que eu pego. Irmão, pega e fala: Deus, é comigo isso aí, ó. Recebo, em nome de Jesus. Mas sabe que às vezes nós não temos convicção de que a peleja é de Deus, porque nós queremos continuar dando murro em ponta de faca. Eu vou fazer do meu jeito. Então nós precisamos começar a identificar quais são as nossas batalhas e quais são as batalhas que Deus luta por nós. 2 Samuel no capítulo 5 fala que os filisteus vieram contra Davi. Versículo 17: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Diga comigo: Davi consultou ao Senhor. Irmão, Davi era um homem que tinha intimidade com Deus, e na hora da batalha, Davi ele ia consultar a Deus para buscar em Deus estratégia. Senhor, nós pelejaremos ou o Senhor pelejará por nós? Senhor, isso sou eu que tenho que fazer ou o Senhor que vai fazer por nós? Só tem fiação com Deus, nem oro mais. Não. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que caminhava com Deus. E aí diz aí: Davi consultou ao Senhor dizendo: subirei contra os filisteus. Olha, quem era o maior estrategista de Davi não era o comandante do exército, era Deus que dava as estratégias para Davi, irmão. Deus te dará estratégias, Deus te dará direção.
Você não vai precisar buscar em ninguém, não. Você vai buscar na própria fonte, que é Deus. Deus, me dá uma direção, me dá uma estratégia, o que eu faço? E aí diz aqui: subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas mãos. Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim, e ali os feriu, e ali os derrotou, e ali os venceu. Sabe o que Davi dizia? Senhor, olha, esta batalha é minha, do Senhor. É minha, mas como que eu faço? É do Senhor, mas também como que eu faço? Como eu me porto diante de tudo isso? Entregarei os filisteus. Versículo 20: então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. E os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou, e este lhe respondeu: o quê? Primeira vez Davi, Deus, tem uma peleja aí, suba ou não subo? Deus fala: sobe. Davi venceu ou não venceu? Segunda vez, aconteceu o mesmo quadro, mesma cena, mesma situação. Davi poderia ter dito assim: bom, eu já sei como fazer, sou PhD nisso, não precisa nem orar. Tem muitas coisas na nossa vida que nós perdemos por nos acharmos autossuficientes, para nos acharmos bons o suficientes, por achar que sabemos como que vai acontecer e por denominarmos que somos mega experientes naquilo, e aí não oramos. Davi poderia ter dito assim: bom, não vou orar, nós já vencemos a primeira, Deus falou sobe, subi, vencemos, ganhamos, vamos de novo pelo mesmo lugar. E aí Davi vai orar: Deus, subo. O que Deus fala para Davi? Não. Que é isso? Aperta o F5, pessoas atualizadas que toda hora estão buscando a Deus para entender os tempos e os modos de Deus. Não ficam parados lá atrás. Fala: Deus, e agora? O dia é outro, o tempo é outro, mudou, hoje está nublado, hoje está sol, como fazer? E aí diz aqui assim: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor. Quem que está pelejando aqui? É Davi, irmão? Olha aí, ó. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Aleluia. Então tem luta que é Deus que vai lutar por nós. Deus vai falar assim, ó: vai lá, para na porta e fica quieto, porque o resto sou eu que faço. Vai lá, sobe no altar e abre a boca, porque sou eu que vou falar através de você. Olha, vai lá, entrega o currículo em tal empresa e descansa, porque sou eu que estou abrindo essa porta para você. Vai lá, se você precisar negociar algo, vai lá, senta e fica quieta, porque sou eu que vou pelejar por você. Mas nós temos a mania de querer ajudar Deus. Eu vou dar só uma ajudinha, uma força. É que o Senhor não vive nessa terra que a gente vive, né, Deus? Então, que precisa da malandragem brasileira. Então eu vou dar só uma forcinha para o Senhor. Quer ver como que você já fez isso e eu já fiz isso? Quantas vezes você já foi comprar alguma coisa e no caminho você falou: se der tudo certo não é de Deus, se der tudo certo é de Deus, se der tudo errado não é de Deus. Você já fez alguma coisa assim? Aí você vai lá comprar um carro, aí passa pelo financiamento do Bradesco, aí fala assim: senhor, então o Bradesco reprovou sua ficha, mas nós vamos passar agora pelo Santander. Você fala: ah, legal, vai. Mas o que você falou para Deus? Se alguma coisa der errada, não é de Deus. Aí o que a gente fala para Deus? Calma aí, Deus, tem mais 15 financeiras, nós vamos tentar. Se falhar nas 15, aí não é o Senhor, aí eu mudo de agência. Eu nem vou embora, volto a andar de bicicleta. Não, eu mudo de agência, porque o diabo estava naquela agência. Ah, cão do inferno que barrou tudo. Eu estava pensando isso esses dias. Se Deus às vezes não permite que aconteça no tempo que nós achamos que tem que acontecer, é porque Ele está trabalhando.
Davi falou: subirei, subirá. Não subirei, não subirei. É a mesma luta, a mesma batalha, o mesmo quadro, a mesma situação. Uma hora Davi ora, Deus fala sobe. Outra hora Davi ora, Deus fala não sobe. Por quê? Porque a primeira Davi lutou, a segunda Deus lutou. Então tem hora que nós vamos lutar algumas batalhas, mas tem hora que Deus vai falar: pode deixar, porque agora eu luto por você. Mas nós não oramos, e por isso muitas vezes estamos cansados, por isso muitas vezes estamos feridos, por isso muitas vezes nos machucamos, porque estamos lutando lutas que eram para Deus lutar por nós. Tem batalhas também que são nossas. Diga para a pessoa que está do teu lado: não tira o cavalinho da chuva não, irmão. Tem coisa que é você que tem que fazer, não fica esperando Deus não. Por isso nós precisamos estar em constante atualização. Eu digo isso aqui sempre, né? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas Ele é um Deus que se move, é um Deus que está em constante movimento. A cada momento Ele está fazendo coisas novas, e nós precisamos estar atualizados, como Davi. Davi era um cara atualizado, Davi era um cara que buscava o Senhor, e para cada situação Davi ia orar. Porque quem tem mais, eu só tenho um filho, mas quem tem mais de um filho, a gente sempre ouve isso: ninguém trata os dois filhos de igual maneira, não é? Às vezes o jeito que você trata um filho, você não pode tratar o outro. Então nós precisamos entender que Deus se move de forma que, no momento que Ele tratou uma situação, talvez uma situação idêntica Ele vai tratar de forma diferente, porque o tempo mudou, a situação, ainda que você não enxergue, Deus enxerga lá na frente. Nós temos a mania de olhar horizontalmente. E meu olho, só vai até ali só. Meu olho consegue chegar no muro de lá. Agora estou precisando usar óculos um pouco mais longe, nem tão lá eu estou enxergando. Eu tenho que ficar assim, ó. E a gente não quer admitir que tem que usar óculos, né? Fica assim, ó. Não, mas eu tô enxergando, tá bem embaçadinho, mas tá dando ainda para enxergar. Às vezes a gente tá assim com Deus: não, Deus, dá, pode deixar, Deus. Deus fala: mas deixa eu ir por você. Calma, Deus, dá. Tem lutas que são nossas, tem lutas que são de Deus. Quais são as suas batalhas? As lutas que você está enfrentando hoje, será que é você que tem que lutar? Ou será que você tem que orar para que Deus lute por você? A Bíblia diz assim em Isaías 40:31: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não estarão fadigados, cansados. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sabe o que Moisés falou lá atrás para os israelitas, para os hebreus? Olha, descansa, e vocês vão ver o grande livramento que Deus está dando. Então diga assim: eu preciso aprender a descansar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 1. Agora tem coisas que nós temos que fazer, que Deus não vai fazer por nós. E como que eu vou identificar isso? É orando. Não é perguntando para o pastor. Porque esses dias, quando eu preguei a mensagem porque sofremos, porque eu estava meio... A pessoa vem toda hora para mim, toda hora um vem: pastor, por que eu estou sofrendo? Eu falei: não sei nem por que eu estou sofrendo. E aí o que eu vou fazer quando você me faz essa pergunta? Eu vou ter que orar. Deus, por que a Ana Paula está sofrendo? Eu vou ter que perguntar para Deus por que ela está sofrendo. E isso é função dela, perguntar para Deus. Sim ou não? É a mesma coisa: ai pastor, essa luta que eu estou passando é de Deus, do diabo, é Deus me Davi não pediu para ninguém orar por ele. Ele foi orar, a responsabilidade estava nos ombros dele. Ele tinha a responsabilidade de conduzir aquele povo. E às vezes nós queremos transferir aos outros a responsabilidade que cabe a nós, de oração. Sabe, às vezes eu falo para minha esposa, se falar: Marinês, ora aí. Ela fala assim: o sacerdote é você. Ora que tem autoridade na sua oração. Tem coisas que ela ora, mas tem coisas que ela manda eu orar. E não pede não, ela manda mesmo. Será que ela fala: ó, já orei pela Rebeca aqui umas 10 vezes, não melhora, ora aí. Às vezes Senhor, puf, na hora. Às vezes nós queremos transferir a outros. Já viu na hora do almoço, na hora da janta, quando você vai orar para alguém, fica assim: ora você, não, ora você, ora você. Meia hora depois está lá: ora você, a comida esfriou e está lá: ora você, não, ora você. Eu já orei ontem.
é um privilégio orar. Não é? É um privilégio poder falar com Deus. E no momento das batalhas, na identificação dessas batalhas, nós precisamos orar. E aí Deus fala assim, fica quieto e você vai ver o grande livramento que eu estou te dando. E tem livramento que Deus dá, irmão, que a gente nem faz força. Fala, nem fiz força, Deus. Estava pensando que ia fazer uma imensa força. Não fiz. Josué 1 diz assim, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates. Versículo 5: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Versículo 9: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Ou seja, os anjos do Senhor se acampam ao redor daquele que o teme para o livrar. Eu sou com você. Aleluia. Essa peleja é tua, Josué. Você que vai ter que levar o povo à terra prometida, mas eu sou com você. Você não está sozinho. Sabe, irmão, quando nós identificamos quais são as nossas lutas, Deus fala, olha, essa luta é sua, você que vai ter que lutar, mas não te mandei eu. Diga para o irmão que está do seu lado aí, Deus te mandou, irmão. Então vai com o pé no peito, vai com tudo, passa que nem um trator por cima. Lembrando o que eu tenho falado aqui, o que eu sempre falo, a fé ela não é inconsequente. Se Deus mandou, tenha certeza que Deus mandou, irmão, e se Deus mandou, vai com tudo. Tem gente que tem 50 anos, tá lá assim, será que foi Deus mesmo? Preciso de mais uma confirmação. Eu me lembro de um pastor uma vez que estava orando por uma mulher, e ele falava assim, Deus, se essa mulher for a mulher que o Senhor escolheu para mim, que ela venha de laranja hoje. E pá, a mulher é de laranja. Deus, se a mulher que o Senhor escolheu para mim, se for essa mesmo, amanhã ela vai vir de bermuda. E pá, a mulher vai vir de bermuda. Ele já tinha falado toda a São Paulo Fashion Week, já tinha falado todas as roupas. Aí ele falou assim que Deus um dia para ele falou para ele assim, larga a mão de ser bobo. Eu não escolho mulher para ninguém. Pode escolher que eu abençoo, mas você vai sofrer a consequência das suas escolhas. Sabe por quê? Porque a gente fala, ai Deus, a mulher que o Senhor me der, tá bom. E aí depois a gente vai cair lá em Adão. Senhor, a mulher que tu me deste, o casamento tá luto, você me deu essa mulher. Bom, Deus é sábio, Ele não cai duas vezes na mesma. Ele deu a mulher para Adão. O que Adão falou? Senhor, a mulher que tu me deste. Aí veio o segundo e falou, Deus, me dá uma mulher. Foi, escolhe. Não vou dar mais não. Depois de errado você vai falar que a mulher que tu me deste, o homem que tu me deste. Não, escolhe aí. Agora você vai ser refém das suas escolhas. Então cuidado com as suas escolhas. Eu escolhi. Bom, você escolheu. Então esse pastor aí falou que Deus chegou bem para ele e falou assim, para de falar, vem com roupa, vai com roupa, vem com roupa. Daqui a pouco vai falar, Deus, se ela entrar nua na igreja é ela. Só faltava isso, o guarda-roupa dela já tinha. Sabe, porque às vezes nós somos inseguros e ficamos pedindo para Deus confirmação, e Deus está falando, para de pedir confirmação, não te mandei eu. Então vá. Não te mandei eu, meu irmão, pula no pescoço e corre para o abraço. Não te mandei eu, vai com tudo para cima. E ele fala assim, serei com você nessa batalha. Ele estava falando para Josué, você vai ter que enfrentar Jericó. Vou estar com você. Você vai ter que enfrentar isso. Vou estar com você. Mas ore. E aí uma vez que Josué não orou, Josué fez uma aliança com os gibeonitas sem oração. Por isso que Deus falou a respeito do ano de Josué para nós no começo desse ano, falando a respeito de algumas coisas. Cuidado com alianças, cuidado com parcerias, porque elas muitas vezes são eternas. Então
Então cuidado onde você coloca teu dinheiro, cuidado onde você coloca a tua mão, cuidado onde você coloca o teu nome, cuidado onde você empenha a sua palavra, porque você vai se tornar refém muitas vezes disso. Josué não orou para fazer aliança com os gibeonitas. Aí ele poderia falar: pô, Deus, o Senhor não é comigo? Mas você não orou. Você fez aliança com quem não era para fazer. Você deu o braço para quem não era para dar. Se tivesse orado, eu teria falado não. Mas não orou. Agora, rapidamente, para encerrar. Aí depois vem a parte 2, que não deu tempo de falar tudo. Mas Efésios capítulo 6. Diga assim comigo: Senhor, me direciona. Você quer ser direcionado por Deus, irmão? Sim. Deus vai falar: vai. Você tem que ir. Deus vai falar: não vai. E aí não adianta você chorar: Deus, eu queria ir. Eu queria tanto ir, Deus. Eu queria tanto comprar. Eu queria tanto fazer. Mas foi perguntar. Quem mandou perguntar? Sabe por que tem gente que não ora? Porque tem quase certeza que Deus vai falar não. Vai que Deus fala não. Melhor não orar não, né? Ah, eu quero comprar tal carro. Aí a esposa fala: vamos orar. Não, vai que Deus fala não. É o carro do meu sonho. Não, mas a gente precisa orar para ter. Não. Vou orar nada. Vamos com tudo. Vamos para cima. Tem gente, irmão, esses dias eu ouvi isso. Uma pessoa chegou para mim e falou: não, pastor, vai com tudo para cima que Deus vem atrás. Que? Deus vem atrás? Tô fora. Eu quero que Deus vá à frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas que ninguém vai fechar, não é? Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chega. Com muito, não é? Deus vai à frente abrindo o caminho. Davi orou, o Senhor falou para ele: olha, chega lá e fica quieto, você vai escutar um barulho e saberá que este barulho sou eu que estou pelejando por vós. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, irmão, em nome de Jesus, que você vai ouvir os barulhos de Deus trabalhando em seu favor. Mas também Deus precisa ouvir os barulhos de você trabalhando. Efésios capítulo... Nem achei Efésios, peraí. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim. Olha, o final, Paulo está dando uma instrução a Éfeso. E no final ele diz assim. No final da carta que ele escreve a Éfeso, ele fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? No Senhor. E na força do quê? Do seu poder. Sede fortalecido, se fortaleça em Deus. Busque fortalecimento no Senhor e na força do poder de Deus, porque é o poder de Deus que te dá ânimo para caminhar. Esse poder de Deus é aquela força que te impulsiona. É lá: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vós o poder que vai te impulsionar à realização de algumas coisas. Então Paulo fala assim: revesti-vos pois no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu vou falar aqui de alguns pontos para nós entendermos. Nós precisamos buscar em Deus estratégias para vencer. Quem quer ser um vencedor aí, diga amém. Amém, eu quero, irmão, eu quero ser bem sucedido naquilo que eu faço, eu quero obter sucesso naquilo que eu estou me propondo a fazer. Mas para que isso aconteça, eu preciso buscar as estratégias em Deus.
Eu falei aqui esses dias, né, na internet tem tantos passos para a vitória, passos para o sucesso. Nem sempre o que o João, o Joaquim e o José fizeram vai dar certo para você. Porque o contexto que você vive é outro. O mundo que você vive é outro. A visão de mundo que você tem é outra. Então o que deu para o A, para o B ou para o C, talvez não dê certo para você. Por isso que nós precisamos buscar a Deus, revestidos no poder que vem de Deus. Porque Ele entende o meu e o seu coração. Ele nos entende, Ele entende as nossas fraquezas e as nossas falhas. Ele vai dizer, não vá por aí. Ah, Deus, mas o fulano de tal lá, famoso na internet, está mandando eu ir por aqui. Deus fala, não vai. Não vai que vai dar errado, vai por aqui. Ah, mas eu me aconselhei com o irmão da igreja falou que fez assim e deu certo. Irmão, tem tanta coisa que eu fiz e deu certo que talvez não dê certo para você. Assim como tem tanta coisa que você fez que talvez para mim não dê certo. Então, se eu preciso buscar estratégias para vencer, olha o que diz aí o versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que podeis ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a sua luta não é contra a carne nem contra a sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, primeiro eu preciso buscar estratégia para vencer. Segundo, eu preciso identificar meu inimigo. Nem sempre seu inimigo é sua esposa, seu esposo. Nem sempre seu inimigo é seu sócio ou sua sócia. Nem sempre seu inimigo é seu patrão. A Bíblia fala assim, identifica. Porque as lutas, nós não somos carnais. As nossas lutas, elas são espirituais. Quem é espiritual? As lutas são espirituais. E aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne, contra sangue. Nós precisamos entender contra quem nós estamos lutando, então montar a estratégia certa para que possamos ser vencedores. Diga assim comigo, o reino do Espírito entende as palavras que eu libero. Às vezes as pessoas não, e a gente quer falar muito a pessoas. Comece a liberar a palavra no reino do Espírito, em nome de Jesus. Comece a liberar a palavra no reino do Espírito. Comece a lutar nas regiões celestiais. Comece a liberar a palavra e você vai ver que o Senhor começará a te dar estratégias de guerra. Versículo 13: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Aleluia! A Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem o quê? Firmes para sempre. Os que confiam em Deus, os que se revestem de Deus, ainda que passe por luta, eles passam pela prova dando glória a Deus. Ainda que passe por luta, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se fortalece a cada dia, porque o homem espiritual, ele entende que ainda que as lutas no reino, no mundo que nós vivemos aqui, elas se intensificam. Há uma grande batalha sendo travada no reino do Espírito. Daniel, a Bíblia diz, Daniel não tem jejum de 21 dias. Daniel jejuou 21 dias e nem patenteou isso para a gente chamar o jejum de Daniel, né? Ele não patenteou isso, mas ele ficou 21 dias orando. E a Bíblia fala assim que o anjo chega para Daniel e fala assim: desde o primeiro dia que você se aplicou em orar, o Senhor já havia liberado o anjo para, dizer aqui nas minhas palavras, com a sua bênção. Mas o príncipe da Pérsia o reteve nas regiões celestiais. Ou seja, o anjo saiu lá do trono, o diabo travou o anjo no meio do caminho. E Daniel fez o quê? Foi chorar? Não. Foi reclamar? Não. Ele foi jejuar e orar. Tem coisa, irmão, que é jejum e oração. Tem coisa que não adianta você ficar falando para mim. Tem coisa que não adianta você ficar falando para o seu patrão, para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho. Você tem que falar para Deus e dar ordem no reino do Espírito. Comece a liberar palavras no reino do Espírito, e você vai ver as coisas começar a mudar.
O problema é que a gente lança muita palavra aqui, ó. Fala muito. E aí Moisés fala o quê? Volta lá em Moisés. Vós vos... Então que nessa noite nós possamos identificar quais são as nossas batalhas. Identificando as nossas batalhas, que possamos nos calar. Eu sei quais são as batalhas que eu preciso vencer. Tem coisas na minha vida que eu preciso fazer, que Deus não vai fazer. Agora tem coisas na minha vida que é só Deus que pode fazer. Eu não consigo. E quais são essas batalhas? Quais são essas batalhas na sua vida? Tem coisas que não adianta eu te contar, porque você não pode me ajudar. Tem coisas que não adianta eu chegar para você e falar: irmão, me ajuda. Você vai falar: meu, eu não consigo. Vai além das minhas forças. Mas ele pode de repente falar assim: não, mas eu vou pegar uma espada e vou guerrear com você. Então que nós possamos entender que os dias maus vêm, e nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do poder de Deus. Aleluia. Se coloque em pé para nós orarmos. Eu quero orar com você.